Bruhim Nabaim, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Hoje, dia 3/2 do ano civil de 2026, estamos fazendo esse vídeo hoje para lá falar um pouco, né, de alguns assuntos que é muito discutido hoje em dia, frente a ser judeu, a não ser judeu, não é? Nós que temos a fé em Yeshua com o Mashiach e falar, né? Muitos chamam nós de se apropriar de religiões, né? E hoje nós vamos trazer isso, né? Para poder estar abordando esses assuntos, porque é uma enganação aí, né? Então a, as pessoas elas se enganam quando o assunto. Desculpa não estar olhando para a câmera, né, irmãos? Porque eu tô aqui no programa, que justamente no programa da gravação do vídeo, aí eu tô olhando para a tela, para a imagem aqui. Mas vamos lá. É uma enganação, né? Porque muitas vezes chama nós de seita, né? Claro que eu tenho uma concepção diferente do judaísmo messiânico, né? Tenho, não sou um judeu messiânico, como todos hoje se denomina, né? Quem tem o testemunho de Yeshua hoje se denomina um judeu messiânico, mas eu não se denomino um judeu messiânico, né? Porque se nós formos colocar a origem lá do primeiro século, né, da Era Comum, nós vamos ver que naquela época não existia judaísmo messiânico. Nós sabemos que o judaísmo messiânico em si ele tem 60, 70 anos no máximo. Né? A sua criação foi ali por volta do século do meio do século XIX para o século XX, né? Se não me falha a memória. Né? Então, o judaísmo messiânico ele foi criado aí no seu século XX, no século XX, né? Bem dizer assim, né? Foi no século XX. Foi nem no século XIX, foi no século XX. No meio do século XX. Então, senão ele teria mais tempo. Então, o judaísmo messiânico, antes da sua criação, né? Ele era o nome era bem, bem feio, né? Para se bem dizer assim, ao judaico-cristã, né? Assim, nós cristã por conta da religião do cristianismo, né? E nós sabemos que o cristianismo ele foi criado, né? De 200 se não me falha a memória, 270 em diante da Era Comum, lá no século II, né? Quase no finalzinho do século II. Lá no Concílio de Nicéia, que falam que foi criado, não foi criado no Concílio de Nicéia. O cristianismo ele foi apresentado, começou ali a ser modulado no Concílio de Nicéia, mas não foi no Concílio de Nicéia que ele foi criado, né? Tá? E só foi apropriado pelo Império Romano lá no século IV, no ano de 425, né? Por aí, 420, 425, nessa faixa etária de tempo aí da Era Comum, lá no século IV da Era Comum, que ele começou a ser foi tomado pelo Império Romano e começou a colocar ideologias, crenças romanas, né, idolatrias, etc e tal. E o cristianismo foi criado a partir disso aí, né? Os pais da igreja fizeram a deturpação daquilo que estava escrito. A Brit Hadashah hoje em dia é bem complicado de você hoje ter confiança completa, né, na Brit Hadashah, porque a Brit Hadashah
antes dela ser traduzida, ela foi modificada por 3 vezes, né? Foi corrigida, né? Modificada por 3 vezes. Depois da correção, daquilo de ter tirado tudo aquilo que não era vantajoso para os pais da igreja, aí sim foi usado como um livro oficial da religião, e aí sim traduzido, né, e etc e tal, até chegar no que chegou hoje, e ainda continuam ainda nas traduções novas, tirando mais textos, palavras, descontextualizando aquilo que já foi contextualizado há muito tempo. Então fica mais difícil você acreditar em algo dentro da sua origem, se você for olhar, né, estudar o contexto histórico, que não estudam, ninguém estuda. Desde o judaísmo messiânico, né, desde o cristianismo até o judaísmo messiânico, ninguém estuda o contexto histórico. Fala uma coisa ali, uma coisa outra ali para falar que estuda. Porque se for buscar mesmo, nem Paulo era para ser citado aí no seu, na sua, na sua, no seu, na sua contextualização dos seus ensinos, porque Paulo não foi apóstolo de nada. Né? Paulo se auto-rotulou apóstolo, mas ele não foi apóstolo de praticamente nada. Ele não foi apóstolo. Né? Paulo ele foi uma pedra de tropeço para o movimento nazareno da época. Né? Se bem dizer assim que o movimento nazareno não é um movimento, né? É um estilo de vida, é uma repartição como hoje existe, né? Dentro do povo judeu. Sempre existiu repartições. Seita mesmo, né? Tem muito ortodoxo aí, é seita, é até feio. É até feio usar esse nome porque eles falam, julgam a língua grega, mas a palavra, né? Seita, a palavra seita, ela veio, ela saiu do latim, né? Do latim. Então, na época, no latim, seita tinha um nome secta, né? Que significa caminho, né? Ou linha de pensamento. Então, a, a, eles ficam usando palavras gregas e julga a língua grega, julga o latim, né? Então, a palavra seita, né? Secta, também sai é ligada ao verbo sec, né? Que é seguir. Então, ou secar e cortar, né? Então, a linguística dessa palavra, ela não tinha um modo negativo. Ela veio surgir esse modo negativo depois, né? Depois que, como é que se diz? Vamos bem dizer no começo, né? Quando que começou a ser usada essa palavra? Essa palavra começou a ser usada no século I, justamente no final, ali no final da República Romana, e aí continuou, né, durante o Império Romano. Só que ela não tinha esse contexto negativo, né? Ele só foi ter esse contexto, essa mudança num sentido negativo na Idade Média, né? Na Idade Média, no crescimento do cristianismo, né? Então aí os pais da igreja, a igreja começou a passar a usar, né, a palavra seita no seu modo negativo, porque os grupos religiosos tinham uma divergência, né? Divergiam da doutrina oficial. Né? E aí eles começaram a usar essa palavra seita, começaram a usar o termo de heresia, né? Como um erro, um perigo espiritual, né? Que eles tinham da época, etc. e tal. Então, veja, na época nem tinha esse negativismo de seita, etc. e tal. Isso foi depois. E aí os judeus ortodoxos ficam usando a palavra como se fosse. É que nem sinagoga, que também saiu do grego, completamente essa palavra é do grego, e usam, né, ou até os dias de hoje. Só que naquela época não era sinagoga, era Beit Knesset, né, a casa da assembleia, ou Beit Tefilá, a casa de oração, né? E até hoje em dia que é utilizado o Beit Midrash, casa de ensino, né, ou casa de estudo, que até hoje é utilizado, né? Hoje ainda existe, né, as Beit Midrash, né? Então, as pessoas elas têm que
ter um pouco mais de conhecimento, né? Porque tá faltando conhecimento nas pessoas. Ah, e não é judeu, é apropriação de religião. Deus não criou religião. Deus não criou religião. Deus criou um povo, uma humanidade, criou uma lei, criou não, leis, na verdade não foi uma lei, foi leis, totalizando 613 mandamentos que foi entregue no Sinai. Inclusive a Paraxá Yitro, ela vai falar disso, né? Dos 10 primeiros mandamentos, tá? Que foi dado. E o que que acontece? O povo, o homem, criou a religião para fazer divisão, né? Para fazer divisão entre os homens, né? Ah, eu sou cristão, eu sou judeu, eu sou muçulmano, né, islâmico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou budista, Hasbi Shalom, nem eu não, né? Mas as pessoas, para se dividir, você, que religião você pratica, né? E aí é utilizado esse termo, né, de ismo, né? De ismo. O ismo foi colocado pelos judeus helenizados, né? Que é uma mistura de judaísmo com prática grega, né? E eram chamado assim. No século III, ali, antes da revolta, que foi começado a usar o judaísmo no século III, antes da revolta dos Macabeus, né? Depois ali da revolta contra o Império Seleucida, né? Então, você vai ver que o ismo, esse sufixo ismo, é usado antes da Era Comum, ali por volta do século, ali do ano 138, né? Atrás, antes da Era Comum. Antes disso, não tinha esse sufixo ismo. Quem criou esse sufixo ismo foi, de fato, um grupo de judeu que tinha práticas gregas, né? E falava a língua grega, né? E começou a utilizar esse sufixo, né? Criou esse sufixo. E aí se encontra ali no livro de Macabeus, na sua escrita ali, o lodoísmo, né? Então, antes disso, era o povo de Israel, era um povo judeu, porque até então o povo, o Yehudi era da tribo de Yehudá, era um povo, era uma tribo, né? Depois ali a, a, do exílio babilônico, que aí todo mundo começou a ser tratado como judeu, né? Todas as tribos eram tratadas como judeus e etc, né? Só que assim, a gente não quer religião, né? Se apropriar de religião, usar um talit não é se apropriar de religião, né? Cumprir os 600 mandamentos não é se apropriar de religião, é se apropriar da Torá, né? Mas é nós que praticamos a Torá, mas não quer religião, não quer judaísmo, não quer tradições, a gente quer as leis, né? Como se conectar com Deus? Através das leis. Se nós existe no mundo leis constitucionais para que um povo mantenha a lei e a ordem, né? Para manter a ordem precisa de lei, né? No mundo físico, né? Então, para se manter a ordem espiritual, também precisa de lei. Não existe isso de não cumprir a lei e vai ter manter a ordem espiritual, que não tem. Não tem como. Então, o maior problema é quando a pessoa ela quer o judaísmo, não as leis. Eu quero o eterno, eu quero o eterno do meu lado, eu quero servir a Deus. Né? E como se serve a Deus? Sendo um filho obediente, né? Sendo uma pessoa que vai buscar a melhoria da sua característica. Hoje a pessoa ela só tem uma mudança no seu caráter quando ela busca, quando ela tem, vamos dar um exemplo, na vida dela tem leis para ela cumprir. É que nem eu digo assim, se uma pessoa vai presa, Hasbi Shalom Aleinu, por um crime que ela cometeu, e aí ela foi julgada, né, foi condenada, foi julgada e foi presa, e ali determinaram o tempo de prisão que ela vai cumprir para corrigir o erro que ela fez através do seu crime praticado. E lá dentro da prisão, ela descobre, ela tipo tem uma como é que se diz, uma mudança no seu intelecto, né, no seu caráter, e ela decide não mais praticar crimes, né, seja onde, seja o que for.
e ali começa a ter uma mudança no seu interior, e ela sai, e de fato ela muda, e segue um caminho de ser uma pessoa justa com a humanidade, isso foi através das leis que foi aplicada sobre ela, entende? Então, para a pessoa hoje ela ter uma mudança na sua vida, ela precisa das leis. Então, para ela ser uma pessoa melhor, tanto espiritualmente como tanto com o seu próximo, ela precisa dos mandamentos divinos. Não tem como, ela precisa desses mandamentos para ela poder ter uma vida melhor, tanto espiritualmente como fisicamente, né? A pessoa que ela quer servir a Deus sem lei, ela não quer liberdade, ela quer libertinagem. Ela quer fazer aquilo que ela bem entende. Então, tipo, se a pessoa fala se aproximar de Deus, servir a Deus é tendo fé, me perdoa. Ela não segue nada, porque ela não segue nada. Nem o Velho Testamento, assim conhecido como isso foi dado também pelos pais da igreja, só para desmoralizar o Taná em si, né, e a Torá, como colocar uma espécie de lei nova, que não existe lei nova. E Yeshua mesmo falou, né, nessa paraxá nós temos a leitura aí da Brit Hadashah, né, e Yeshua, a boca de Yeshua falou, não pense que eu vim abolir a lei, eu não vim abolir a lei, nem os profetas. Então, automaticamente, ali ele estava colocando que ele veio cumprir a lei divina, né? Só que querem colocar tradições sobre nós. Claro, é importante, né? É importante. As tradições também foram extraídas do contexto da própria Torá, né? Só que nem todos praticavam a mesma tradição, me perdoa, tá? Porque tinham cinco, não me falo memória, cinco ou mais grupos na época do primeiro século, né? E nenhum deles praticava as mesmas tradições. Ah, mas o farisaísmo hoje prevaleceu e as leis que tem hoje são farisaicas. Tá, tudo bem, mas isso não quer dizer que todos praticavam a mesma tradição. Tinha o fariseu, tinha o saduceu, tinha os essênios, tinha os zelotes, tinha os nazarenos. Então, boa parte foi morta, na verdade, todos esses grupos foram mortos porque não se vendeu ao Império Romano, né? Pode ver que tinha os tanaítas que eram fariseus e morreram, Shimon Bar Yochai, Rabino Akiva, morreram, né? Morreram. E aí? Hã? Por que que morreram? Claro que nós temos uma linha aí do contexto histórico e sabemos o que aconteceu e quem eram eles, mas não vem ao caso, mas eram fariseus, né? Eram fariseus e morreram, né? Foram condenados, né? Pelo Império Romano, porque não se dobrou ao Império Romano. Mas teve muitos outros que se dobrou ao Império Romano, né? Se venderam. E nós sabemos quem foi esse que se vendeu. Então, vale muito entendimento que hoje nós não queremos o judaísmo, nós queremos a Torá, nós queremos servir a Deus, nós queremos ser filhos do Eterno, porque todos nós saímos da mesma criação, não adianta, todo ser humano saiu da mesma criação, partiu de uma criação, tá? E a Torá ela foi dada para todos aqueles que querem cumprir. Claro que um povo ficou responsável por guardar isso, mas hoje nós queremos seguir aquilo que foi dado para esse povo e hoje temos a oportunidade de estarmos cumprindo essa Torá. Aí vão falar, vocês não sabem o hebraico e etc e tal. Nós não precisamos saber o hebraico para estudar a Torá. Deu uma travada aqui, peço perdão desde já. Vamos voltar. Nós não precisamos saber o hebraico para poder estudar a Torá, né? Nós precisamos de Hashem, né? E ela fala assim, como assim? Você precisa você tem que saber o hebraico. Vamos lá. Estuda aqui, ó. Ó, Arash. Ó, no hebraico. Sua tradução.
tá? Aqui, ó. Ó quem traduziu, a empresa que traduziu, não vou falar o nome aqui. Aí se a pessoa fala para mim que isso daí não é confiável, né? Isso aqui é praticamente todos os judeus, tudo isso aqui. Se isso não é confiável, a tradução não é confiável, esses judeus ortodoxos que são financiados pela essa empresa, me perdoa. Essa empresa ela tem que rever seus princípios de quem elas estão patrocinando, que elas estão ajudando aí. Porque se elas falam que isso aqui não é confiável, se essa tradução aqui não é confiável, me perdoa. Então, eu não sei, porque nós estudamos da parte disso aqui, ó. Claro que tem pessoas que estudam a Torá por falta de recurso, né? Não é todos que têm o recurso ou entendimento. Estuda através disso aqui, ó, né? Estuda através disso aqui, ó, né? Eu tenho uma gama de Bíblia aqui, né? Só que nós utilizamos aqui, ó. Esse aqui que a gente utiliza para estudar, né? Nós sabemos a base da Halakha, sabemos. Aqui, ó. Sabemos a base. Tem a base, né? Nós temos a base, né? Nós seguimos a Kashrut? Sim, a gente pratica a Kashrut, né? A gente pratica as leis alimentares, né? As orações diárias. Nós guardamos o Shabat. Né? Nós cumprimos os mandamentos como deve cumprir. Né? Claro que vai faltar muita coisa, né? Porque tudo depende de um recurso financeiro que muitas pessoas não têm. Né? Isso falta. Só que em vez de a pessoa ajudar, ela não ajuda. Né? Ela quer atrapalhar, ela quer ser pedra de tropeço. Né? Ela quer ser pedra de tropeço. Né? Ela não quer ela não quer ajudar a pessoa. Né? Tá na Torá, para a pessoa não ser pedra de tropeço no caminho da outra. Né? Eu ouvi já um ser que se diz, esse se diz ser judeu, né? Fala que mora em Israel e etc. E tal, e eu escutei dele que o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo era um mandamento de judeu para judeu e eu não me encaixava nisso. Eu tive que escutar isso. E aí eu pergunto para ti, que Torá é essa que as pessoas estão guardando hoje, né? Que Torá é essa que as pessoas estão guardando, estão praticando? Diz que pratica, né? Porque quando Deus deu o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, ele está falando num contexto geral, né? E aí a pessoa, se nós formos olhar, né, formos olharmos a Torá, lá na Paraxá, Bo, capítulo 12, ali, vai dizer o quê? Né? Capítulo 12, se não me falha a memória. Vai dizer que o prosélito que quisesse comer do Corban Pessa, ele teria que ser britado, ele tinha que fazer a Brit Milá para comer do Corban Pessa. Né? Então, você vê que não tem uma rigorosidade aí desculpa que me atrava na direção, mas não tem um método rigoroso ali para todo um aparato alárrico para poder converter a pessoa, para poder fazer uma Brit Milá numa pessoa. Né? Só a intenção dela comer o Corban Pessa, ela já teria uma, uma já teria uma intenção suficiente para ser feita a Brit Milá nela. Né? Então, veja que, que hoje as coisas estão tomando um rumo que não condiz com o que está na Torá. Essa é a verdade. Né? Eu sei que um dia eu serei atacado por isso e pode vir com todas as armas que o que a gente tem para se defender é isso aqui, ó, Torá.
É a Torá, né? É a palavra divina, né? É a palavra do Eterno. E nós conhecemos o contexto histórico, né? Não adianta achar que nós somos leigos e que não sabemos o contexto histórico que nós conhecemos. Ah, não precisa de contexto histórico para entender? Se você, para você descobrir a sua origem, você precisa puxar um contexto histórico. Então, nada mais nada menos para você descobrir a origem da Torá, né? E todo o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o que se passou, você precisa saber do contexto histórico, né? Então, não adianta. Ah, falar de Yeshua, sabemos que a Brit Hadashah foi deturpada mesmo, teve tem muita coisa ali que não saiu da boca de Yeshua, né? Mas faz nem parte se você for olhar, Marcos não faz nem parte, se você for estudar mesmo, não faz nem parte da Brit Hadashah, né? Tem muita coisa que foi colocado como apócrifos e etc e tal. Isso não só na Brit Hadashah, tá? Mas também tem uma questão aí do Tanakh, tem muita coisa que foi tirado e deixado como apócrifo, não é reconhecido, certas escrituras não é reconhecido pelo povo de Israel, né? Então tem toda uma questão. Então qual é a função aqui desse vídeo, né? De tudo isso que eu estou falando? É para falar que você que quer cumprir a Torá, que você que quer fazer techuvá, você que quer se aproximar do Eterno. Ah, mas estão me falando que eu tenho que ser Binei Noa. Binei Noa não existe. Começa por aí. Ah, estão querendo te empurrar algo, sabe por quê? Porque ele não quer que você se achegue à Torá. Você tem vamos dar um exemplo. O Eterno ele fala no livro de Vaikra: Seja santo porque eu sou santo. E é justamente que ele vai falar isso na, no momento que ele dá as leis diedéticas para o povo de Israel, referente à alimentação. E aí ele também fala para você não comer do sangue, porque o sangue é a alma do animal. Claro, resumimos isso a uma questão de impureza, né? Tem todo um levantamento aí dentro do que está mais profundo dentro da Torá. Ele não explica, o Eterno não explica o porquê que não pode comer a carne de porco. Tá? É suprarracional, não está longe do entendimento humano, do homem. Tá? Não tem, aí vão especular um monte de coisa, mas muitas das coisas podemos entender que é a obediência. Deus dá muitos mandamentos que está longe do raciocínio humano, do homem, mas colocamos isso como uma obediência, né? Faremos, depois questionaremos, perguntaremos, etc. Então, se você é Benenoa, se estão te empurrando para você seguir um movimento noísmo que, desculpa, mas se for usar um texto de seita, aí não se encaixa, né? Nesse grupo de seita. Veja como que é só o que é conveniente. Só é seita se um Benenoa usar tefilim, usar tzitzit, fazer o Shema Israel, aí é denominado seita, olha isso. A loucura. Aí sim a gente tem que partir para aquele princípio que isso é chamado de movimento noísmo. Aí é bem coisa de, vamos dizer, noia mesmo, né? Porque ah, as leis de Noa, elas foram repetidas de novo no Sinai, né? Ela foi repetida novamente. Então, não há o porquê você seguir algo que já está dentro dos 613 mandamentos divinos. Não tem como. A pessoa, claro que não tem como você praticar todos os 613 mandamentos, porque tem muito mandamento que foi suspenso por conta do Beit HaMikdash. Mas não quer dizer
que você não vai cumprir os outros mandamentos de purificação, né? Quando ali a mulher chega no seu período de nidar, né? O período ali que toda mulher passa mensalmente, né? Tem a questão dos mandamentos dos Yamim Tovim, né? Que são as convocações santas, as solenidades do Eterno, né? O Shabat, Shema Israel, Tefilim, né? Movimentar Lulav, né? Fora os outros mandamentos que é de você para com seu próximo. Então, agora, mandamento de sacrifício, etc e tal, tudo, macer, primícia, oferta, tudo referente ao Beit HaMikdash. Não existe esse negócio de dízimo, esse negócio de primícia, então nem se fala que já é difícil o povo de Israel a primícia na sua própria terra, imagine fora dela, né? Me ajuda. Primícia nem existe mais, o bicurim nem existe mais, por enquanto, está suspenso por conta do Beit HaMikdash. O mandamento das primícias só é dado dentro da terra de Israel. Tá todo mundo careca de saber disso, né? O que você faz hoje é de tzedakah. Muitos levam ao nível de tzedakah, que é 3% daquilo que você ganha, né? Os judeus ortodoxos colocam 20. Quem não tem dá 20 dá 10 tzedakah para um necessitado. Não é para a manutenção de sinagoga. Isso que Shulchan Aruch fala, tá? Então, você só pode designar o teu macer, tipo, você dá o teu macer para o necessitado, o carente. Bem dizer, vamos colocar a viúva e o órfão, né? Que a viúva, quando ela fica viúva, quem provê a casa é o homem, certo? Quando o homem falece e essa mulher, esse homem é casado, a mulher ela fica sem aparato alimentar, né? Porque quem provia a casa é o homem, etc. E tal. A mesma coisa vale para o órfão. A criança, o pai e a mãe da criança, Hasbe Shalom Aleinu, vem a falecer, ela fica sem um aparato dos seus pais e acaba também necessitada. Então, você designa a sua tzedakah, primeiramente, para algum membro da tua comunidade, se você é adentrado na comunidade. Se você vê alguém ali que está precisando de um auxílio, de um recurso, você dá a sua tzedakah para ele de 10%. Se você não tem, claro, um recurso para dar 20%. Por que 20%? Para não fazer menção ao macer, né? Então é dado 20%, outros dão 3% de tudo que ganha, né? Outros dão 10 a 20% daquilo que sobra, tá? Porque tem um cálculo, não é assim daquilo que tudo que tu ganha. Isso é a maior mentira. Isso provém tudo do cristianismo, né? Isso tudo é uma máfia, né? De ganhar dinheiro. Tudo uma... Irmão, sai dessa. É por isso que fala. Tem muitas sinagogas aí do Satanás aí que só pela misericórdia, que não faz bem nenhum para ninguém, pelo contrário, só faz mal para o próximo, né? Então, hoje nós temos que cumprir os mandamentos. Se você quer fazer techuvá, eu quero fazer techuvá, ou você está fazendo techuvá, e aí você vê vídeo ali de um ortodoxo e outro te esculhambando porque você não faz parte desse povo. E o que que tem? Você precisa fazer parte do povo para cumprir os mandamentos de Deus? Ele falou que você precisaria fazer parte do povo. Você só se torna parte do povo de um princípio básico. Brit Milá. Que aí Deus fala, quando você faz a Brit Milá, você se torna natural da terra. Isso não é nem homem que fala, isso é a Kadosh Baruch Hu que fala isso. Então, se você quer fazer parte do povo, originalmente, Brit Milá. Se você não tem Brit Milá, você não faz parte do povo, né? Mas até quando você vai ficar se martelando, se frustrando, porque outros estão falando que tu não é judeu? Isso te importa no quê? É isso que nós vamos perguntar. Isso te importa? Ser judeu te importa? Então, desculpa, a Torá não é para ti. Porque você tem que buscar a Torá por Akadosh Baruch Hu, por você amar Hashem. O Eterno é meu Deus. Eu quero ser obediente e eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ter conectividade com o Eterno. E
e eu amo o eterno. Então, pronto. É aí que vai começar o teu processo de chuva. Então, primeiramente, se você ama o eterno, primeiramente, apartai-vos da idolatria, porque o eterno abomina a idolatria. Ele vomita as pessoas que praticam idolatria. Tá? Para ele é um serviço estranho e ele não está ao lado de quem pratica esses tipos de abominação. Para ele é uma abominação. É abominável aos olhos dele. Então são 3 mandamentos que você primeiramente tem que se abster. Da idolatria. Esse negócio de trindade, essas coisas não tá nem Yeshua nunca falou nada disso daí, tá? Isso daí foi extraído de maneira errada, assim, eu tenho que falar de falas paulinas, tá? Falas de Paulo. E aí criaram esse presépio de 3 em 1, 1 em 3, não dá para entender, nem a ciência consegue entender esse negócio, que vem uma prática de idólatra romana, tá todo mundo careca também de saber disso, também não quero fazer menção nisso, tá todo mundo, ninguém é burro, né? Ninguém é burro. Ah, Yeshua é Deus porque ele é filho de Deus. Cara, isso não tem lógica nenhuma. Isso é práticas idólatras, isso aí é provindo do segmento grego, romano e etc. Isso não tem nada a ver. Nada a ver. Se um rei tem um filho, o filho é príncipe. E ele só se torna rei quando o pai morre. O eterno não morre. Então ele é príncipe. Né? Ele é filho de Deus. Só. Ele não é Deus. O eterno é um. O eterno é um. Yeshua mesmo falou, o eterno é um. Em nenhum momento ele se colocou como um Deus. Já começa por aí. Então se aparta disso aí. O eterno é um. Declara isso na sua vida. Que o eterno é um e não há outro além dele. Né? Ele é um e não há segundo que pode ser comparado e juntado a ele. É simples. Né? É simples. Simples de entender. Então, pronto. Se você for praticar algum tipo de imoralidade sexual, sai disso. Sai dessa prática, é uma prática que não vai te levar a lugar nenhum. Você vai criar demônios, né? Dentro dessa questão, aí ela está num quesito mais espiritual, mais elevado, para você entender isso. Mas sai dessa prática errônea, pecaminosa, que vai te levar ao abismo, vai te afundar e vai te matar. Né? É isso, simples. E a terceira, derramamento de sangue. Né? O derramamento de sangue, ele está relacionado também à imoralidade sexual, tá? Para quem entende, derramamento de sangue, ele não. Ele, sim, claro, no contexto literal, é você assassinar alguém, né? Isso também foi dado para Noa como uma lei, né? E foi repetido novamente no Sinai, de não assassinarás. Então, me ajuda. Então, são esses 3 mandamentos, né? Não vamos nem usar o contexto de Atos 15, né? Porque aí a gente já vai para algo além e não é o nosso. Depois podemos falar sobre isso, né? Então, irmãos, é mais ou menos isso. Tem para falar. Você quer fazer chuvar? Não se frustre. Não se frustre. Não. Ah, estão falando que eu não sou judeu. Não interessa. Isso não te impossibilita de cumprir a Torá, de cumprir os mandamentos. Não te impossibilita de guardar o Shabat, né? Ah, no Shabat não sabe cumprir o Shabat porque tem 39 milahot. É você só pegar as 39 leis de trabalhos, né? Dentro do Shabat, estudar ela e praticar. Simples. Né? Ah, mas aí já é uma tradição alárrica e etc e tal. Então faz o seguinte, você que não quer seguir Alahá, porque por conta disso, daquilo outro, é quem fala disso aqui, ó. Tatuagem. Né? Ah, não segue essas pessoas que têm tatuagem, etc e tal. Isso aqui, irmãos, foi feito na minha época do mundo. Né? Eu tinha 20 anos quando eu fiz essa tatuagem, 19, 20 anos. Hoje eu tenho 32 anos. Vou fazer 32 anos. O que passou, ficou para trás. Tem muito judeu rabino aí no Israel cheio de tatuagem, porque se converteu. O que tem isso aqui? Eu tenho essa tatuagem, uma outra tatuagem pequenininha aqui no peito, que eu também foi a primeira tatuagem que eu fiz. Não faço mais porque eu sei que é transgressão de Torá.
Graças a Deus, Deus me bloqueou, eu não fiz mais, só fiz essas duas. Doeu tanto que eu fiquei com pavor de fazer tatuagem. E eu me arrependi, porque doeu muito. Então, eu sou sensível à dor, né? Então, a pessoa que fala, não segue as pessoas que têm tatuagem. Erro, todo mundo pratica. Já diz Yeshua, aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra lá, vê se alguém atirou a pedra na mulher que foi pega em adultério, que diz que foi pega em adultério, que é uma mentira, porque senão ela teria sido levada diretamente para o Beit HaMikdash, e nem sequer no contexto diz que nem o marido dela estava ali. Supostamente ela foi acusada de adultério, mas Yeshua sabia que ela era uma mulher que praticava adultério, mas ele deixou ela, mandou ela levantar e não peques mais, vai e não peques mais. Faça techuvá. Essa é a questão. Faça techuvá e para. Então, se ela é adúltera, né? Ou ela era casada, né? Não posso nem dizer que ela se relacionou com um homem solteiro, né? Com um homem casado, porque aí no próprio contexto aí da Alahá vai dizer que não é adultério, né? É promiscuidade. Não, vamos falar que não se encaixa adultério a homem casado quando se relaciona com a mulher solteira. É um erro, mas não é não, dentro da Alahá, eles dizem que não é adultério. Adultério é só quando a mulher pratica. Eu divirjo disso aí, mas também não é um assunto aqui. Então, se você quer praticar a Torá, você quer cumprir os mandamentos, faça. Não veja o homem. Porque quando você vê um homem falando e não faz aquilo que é da vontade do Eterno, você coloca o homem acima de Deus. Então, você não ama o Eterno. É simples assim. Você não ama Deus. Né? Você ama a opinião alheia. Você está mais preocupado com a opinião alheia daquilo que vão achar de você, né? Ou não. Né? Aí fica com vergonha, né? De botar a cara, fica com vergonha de fazer aquilo que aos olhos não dos homens, né? Mas de Deus é benéfico, né? É direito, né? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Quer fazer techuvá? Faça techuvá. Estude muito a questão de como fazer uma techuvá sincera, né? Não fique só numa linha de estudo. Busque sempre o conhecimento, porque através disso você será edificada ou edificado e vai ter uma espiritualidade melhor, mais elevada. Através disso vai te proporcionar uma força, né, para poder melhorar no seu cumprimento de mandamento, seu cumprimento de Torá, né? Seguir, ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos, né? Fazer o que é certo, o que é correto, o que é direito aos olhos de Deus. É isso que tem que fazer, é isso que tem que praticar, né? E com o tempo Deus vai te capacitando, vai te dando aparatos para você melhorar no seu cumprimento de mandamento. E aí isso é minha opinião, isso, na verdade isso é o meu conselho, não é opinião, né? Opinião para mim é que nem, não vou falar aqui para não, mas opinião para mim não serve para nada, né? Entra no ouvido e sai no outro. Porque opinião todo mundo tem. Muitas das vezes a opinião não é boa, né? Então, isso aqui, tudo que eu falei, se você não acredita, vai buscar, vai estudar e vai ver que tudo que eu falei aqui é verdade. Né? Não adianta eu ficar colocando palavras minhas aqui, diagnosticando ela como verdade, impondo ela como verdade. Né? A verdade é a Torá. Né? A verdade é a Torá. Né? Esse negócio de dor de cotovelo, que as pessoas estão tendo aí, muitos. Não é todos, tá? Não é todos, mas muitos ortodoxos estão tendo aí, nada vai te servir. Né? É dor de cotovelo, é ciúmes. Isso é normal. Todo filho primogênito tem ciúmes. Todo filho tem ciúmes do pai.
Todo filho tem ciúmes daquilo que foi dado para ele. Se você pegar teu filho e der um presente igual um para o outro, né? Na verdade, vamos mudar. Se você tem dois filhos e você dá um presente para um, ele vai ficar com o outro vai ficar com ciúmes, né? Isso pode gerar até uma inveja. Por isso que é ruim você ter que dar presente para os dois de uma vez. Se não dá para um, não dê para outro. Mas vamos lá, só para entender a linha de raciocínio. Se você tem dois filhos, dá presente para um, outro vai sentir ciúmes, né? E aí depois você pega e compra do mesmo presente mais para frente e dá para o outro um presente igual, o outro também vai sentir ciúmes porque o presente que ele ganhou já fez muito tempo e está desgastado. E aí o outro tem um presente novo, igual, porém novo. Aí vai gerar um ciúmes. Então o filho ele tem ciúmes. Não estou falando que aqui foi dada uma Torá nova, não. Pelo contrário, a Torá ela é igual, ela não muda, né? Só para entender, o filho ele fica com ciúmes. O povo de Israel é a nação primogênita. Isso aí ninguém tá todo mundo ciente disso. Ninguém está tirando isso nem desse direito de Israel. Só que, veja bem, não é só direito de Israel de cumprir os mandamentos. A Torá foi dada no deserto. Não tem dono. O único dono da Torá é a Kadosh Baruch Hu. Os próprios comentaristas falam, os próprios sábios dizem que a Torá foi extraída do trono de Hashem, debaixo do trono de Hashem. Né? Aí essa Torá, ela se quebrou, a pedra se quebrou. Mas o Eterno pediu para Moshe pegar outras luchot, outras tábuas, mas tinha que ser do mesmo material da primeira. E ali o Eterno foi ditando a Moshe, e Moshe foi escrevendo. Mas a Torá foi dada, o Eterno deu a Moshe, e Moshe escreveu. Né? Vamos dizer que o próprio Deus de Hashem escreveu, etc. E tal, né? Nós vamos entender que, através disso, que o único dono de Hashem não tem humano, o humano não é dono de nada, 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 nada. O humano não é dono nem disso aqui, quanto mais da Torá. O humano não tem controle do seu próprio corpo. Como que ele vai ter controle de uma lei divina? Ele não tem controle do seu próprio corpo. Né? Ele não tem controle da sua própria alma. Então, porque se ele tivesse controle da sua própria alma, todo judeu não fazia o Modéani quando acordasse, quando acorda. Né? E o que é Modéani? Modéani lefanecha, melech bekayan, shenirata bishmati. Então, veja, quando você recita o Modéani lefanecha, quando você agradece ao Eterno por ter devolvido a tua alma com misericórdia, você não tem controle da sua própria alma, você não tem controle de nada. O controle vem do Eterno. Então, como que você acha que você vai ter controle de uma lei que não é sua? Responde essa pergunta. Tá? Quando você recita Modéani lefanecha, melechai vekayam, terehezach binishmati ben relach haba emunatecha. Assim que abre os olhos, você está declarando ali que você só está vivo porque o Eterno devolveu a tua alma com misericórdia. Né? Então, você automaticamente declara que você não tem controle de absolutamente nada. E é a verdade, todo ser humano deveria ter essa ciência, né?
que nós por nós mesmos não fazemos absolutamente nada. Essa é o entendimento, né? Baruch Hashem, um papo para a gente poder entender a profundidade das coisas. Claro que em breve aí vamos estar fazendo vários vídeos para poder a pessoa entender como que é o processo da Teshuvah e como que devemos fazer Teshuvah, uma maneira certa. A maneira certa é se inscreve, seja nosso discípulo. Isso tem que se dar de graça, gente. Esse negócio de seja meu discípulo para receber macê, sai disso aí. Entendeu? Se você vê isso aí, corre disso aí. Se a pessoa te chama para ser discípulo, para te ensinar de graça, gratuitamente, Baruch Hashem. Top. Né? Top. Mas se a pessoa ela te fala, seja meu discípulo, passe teu CPF, passa isso, passa aquilo, e te cobra por isso, corre. O quanto antes, que sair é igreja. Isso daí não é sinagoga, não. Né? Aí eu vou ter que concordar com certos ortodoxos aí que fazem as coisas, né? Porque tem que ser dado de graça. Mas eu paguei, dane-se que você pagou. Agradeça a Deus que você pagou, que Deus te deu recursos para você pagar, para você adquirir conhecimento e auxiliar outras pessoas. Essa é a missão de todos. Hillel também pagou. Vai estudar quem foi Hillel, né? Vai puxar a biografia de Hillel. Hillel era o maior proselitista que existiu. Depois, né, antes de Yeshua, né? Porque depois veio Yeshua e seus discípulos. E foram proselitistas. Hillel e Shammai foram os fundadores do farisaísmo. Os criadores do farisaísmo. Então não venho com esse negócio. Hillel era proselitista demais. Quem não era proselitista era Shammai. Né? Era Shammai. Shammai não queria espalhar a Torá para ninguém. Você tinha que estar adentrado ao grupo, ser membro, né? Vamos dizer assim. Naquela época, claro que não tinha isso, mas Shammai, Hillel, a história de Hillel, a biografia bem curta de Hillel, fala que Hillel era um lenhador, assim da história, né? Mais comum. Um lenhador. E aí, queria aprender a Torá, não tinha recurso para aprender a Torá em uma yeshiva, etc e tal. Certo dia ele subiu um telhado, no terraço de uma casa, né? Um terraço, telhado, para poder aprender a Torá. E ali viu uma aula em cima do terraço ali de uma casa. E estava tão frio que quase morreu de hipotermia, né? Quase morreu congelado, mas se manteve firme. E ali naquele dia ele declarou que estudaria a Torá e ensinaria a Torá para o povo de graça. Né? Porque ele fala que todos têm direito à Torá. Todos têm direito a receber a Torá. Claro que a Torá não é dada assim. Né? Toma aí. Pega aí a Torá. Bate na porta. Que os testemunhos de Jeová faz. Quer ouvir uma palavra de Torá? Não faz isso. Né? Mas quando a pessoa vem até nós, escuta esses ensinamentos, vem até nós, quero fazer Teshuvah, quero me chegar mais, quero ter mais proximidade com o Eterno, quero me chegar a Ele, quero praticar isso, que todo mundo seja bem-vindo, venha. Claro que você vai fazer uma entrevista com ele, vai perguntar qual é a intenção dele, porque tem muitas pessoas que acham que todo judeu é rico. Aí você vai lá, lá em Nova York, lá, e vai ver uma comunidade, esqueci o nome da comunidade, uma comunidade extremamente pobre, né? Tem os judeus que são ricos, né? Milionários, etc e tal. Mas não é assim, não. Tá pensando que todo judeu é bem de vida, que nem Silvio Santos? Tem a misericórdia, né? Não é assim que funcionam as coisas. Né? Primeiramente, para você ser rico, você tem que correr atrás da bola. Né? Não adianta achar que Deus, só porque tô cumprindo a Torá, agora Deus tem que me dar tudo. Esquece aí. Esquece aí. Sai. Se essa é a tua intenção, vai embora. Nem venha pra cá. Vai lá pra
receber aí a teologia da prosperidade, essas coisas mentirosas, essas enganação aí, fique lá. Busca coach, busca. Aqui na Torá não existe isso aí, não. Nossos patriarcas, eles teve que ralar, suar a tanga para poder ter o que teve. Claro que Deus ajudou, mas teve que caminhar, hein? Caminhar. E olha que foi teste em cima de teste. Mas não teve a fé em Deus, nunca questionou o Eterno, nunca deu um pio, nunca duvidou da promessa que o Eterno fez a eles e se manteve firmes, né? E aí sim, alcançou um patamar de riqueza. Avraham, extremamente rico, foi extremamente próspero, mas não foi nada, não caiu como uma luva, não. Não foi nada do céu assim. Teve um processo longo para ele chegar onde ele chegou, né? Então é isso, irmãos. Se você quer fazer teshuvá, faça, inicie através desses 3 princípios e que o Eterno possa te ajudar. Claro que nós estamos aqui para auxiliar todos, somos auxiliadores do reino, né? E que o Eterno possa nos dar força. Essa é a mensagem, Hazaku Varu. Uma boa semana a todos, Shavu Tov, né? A todos vocês, que possamos ter uma semana abençoada e próspera para a honra e glória do Eterno. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, e que possamos estar todos conectados a uma só Torá, a Torá verdadeira, que possamos nos conectar com Hashem e que o Eterno possa nos dar proteção, segurança, saúde, vida e felicidade, né? Porque através da nossa felicidade nós temos forças para cumprir a Torá. O ser humano que ele é triste, ele não consegue transmitir luz para ninguém. Um ser humano triste, ele tá em trevas. Então, alegria, felicidade, fé, emuná, mas emuná, fé com obras, porque a fé sem obras ela é morta. Tá bom, irmãos? Varu, fiquem todos com Deus, com o Eterno, que não possa te proporcionar muitas brachot, Yeshua HaMashiach. A todos, fiquem com Deus e até a próxima. Lehitraut.